No último vídeo falamos de 11 pontos negativos que é morar no motorhome. Pois é, existe isso também, pontos negativos de morar no motorhome, não são só flores não. Mas neste vídeo vamos falar sobre o que, maridinho? O oposto, pontos positivos. Aê! Então, se liga nesse vídeo. Olá pessoal, eu sou o Álvaro. E eu a Fernanda, nós somos do Viagem de Carro. E a Meg também tá aqui embaixo, ela não quer participar, mas ela também é do Viagem de Carro. Então vamos lá, hoje, agora, falar de pontos positivos de morar aqui no motorhome. O primeiro é sobre os gastos. Logo de cara assim, financeiro. É o que as pessoas mais nos perguntam, né? Quanto é que se gasta de morar no motorhome? Temos aqui um vídeo nos cards, onde a gente te ajuda a saber qual será o seu custo de vida no motorhome, para você ter uma estimativa, porque isso varia muito, região, de época, época que eu digo estação do ano, né? Se você vai para badaladas, né, onde tem a praia, você vai no verão, ou se você vai na praia no inverno, então isso muda muito, e muda de estado para estado, e muda de país para país. Então isso é, digamos assim, incontável, porque é difícil de chegar num denominante comum ali, mas no frigir dos ovos, morar no motorhome é muito mais barato. E assim, pensando aqui, como a gente quase não fica em camping, então a gente gasta muito com alimentação e combustível. A gente pouco faz passeios pagos, então isso também já reduz bastante os nossos gastos. Mas é aquela coisa, vai depender do seu estilo de vida, que a gente comenta isso nesse vídeo que a gente deixou aí nos cards. E o segundo ponto é sobre conhecer lugares, novos lugares. Pois é, a gente tá cada dia num lugar diferente, em tese, né? A maioria se repete, mas em tese a gente tá em lugar diferente. Então não fica naquela rotina casa, trabalho, trabalho, casa, que você está sempre no mesmo lugar e só conhece lugares novos quando viaja nas férias. Então a gente está sempre conhecendo lugares novos. Isso que eu ia falar, porque geralmente quando você vai nas férias, você geralmente vai para lugares que todo mundo quer conhecer, que são lugares muito famosos. E aqui no motorhome não. Você tem a oportunidade de conhecer lugares que pouca gente conhece, que geralmente só ali os nativos ali da região. Então você já deu um briefing aí do terceiro item, que eu já vou antecipar logo aqui pra gente falar do terceiro junto com o segundo, que é conhecer pessoas. Todo mundo pergunta o que é essa maravilha de morar no motorhome, e pra mim não são os lugares que me deixam... pessoas, é chegar numa cidade e ser acolhido. Alguém quer te abraçar e quer te mostrar a cidade deles. E aí a pessoa local lá, o nativo, ele conhece aquele lugarzinho que pra ele é maravilhoso. E aí pra gente torna também ser maravilhoso conhecer aquele lugar, porque não é o ponto turístico principal da cidade e é aquele cantinho ali. Isso pra gente vale muito. E não só como o Álvaro falou, mas também a questão assim, da gente ficar na casa das pessoas abraçarem a gente como a gente fosse, né, parente ali conhecido já de anos. E a gente fica lá trocando ideia, conversando. Os viajantes também que a gente conhece, né, durante esse... De vez em quando esbarram com alguém assim no caminho. Opa, tudo bem? Começa a conversar também. E ajuda... E qual é o assunto que não pode faltar nessa roda? É viagem. Então, conhecer pessoas eu acho que é o ponto máximo, assim, dessa nossa vida no motorhome. O carinho, a gente se emociona muitas vezes justamente porque... Você falou de se emocionar, eu lembrei aqui porque assim, a gente é acolhido pela pessoa, passa algumas horas e quando vai embora, cara, não quer ir, já tá no chororô, é difícil. É bem difícil. O quarto item é... levar ou ter uma vida minimalista. Nos pontos negativos, que vamos deixar aqui nos cards, falamos da questão de ter pouco espaço, e justamente por ter pouco espaço, temos que ter uma vida minimalista. Somos forçados a ter uma vida minimalista, como se isso fosse um erro, né, ou uma dificuldade. Lógico que para certas coisas, como roupas da Fernanda, isso é difícil. Agora pra mim, ó, eu tava de azul no último vídeo, estou de azul. A outra tinha umas letras, as letras caíram, eu lavei a roupa, entendeu? As letras caíram. Mas é assim, ó, a roupa tá ali, pum, pá,
acabou, tô em casa. É assim, vida simples. Mas enfim, a gente precisa ter uma vida minimalista. Estou trabalhando ainda isso porque não é fácil, não é fácil. Se você tá morando aqui que nem a gente, no motorhome, não é fácil ter uma vida super simplificada. Porque assim, se você tem a sua casa, você só pega as coisas que você vai usar no motorhome e depois, né, ou você devolve ou você só deixa aquela pouca coisa, né? E aí, por exemplo, se você vai fazer uma temporada num lugar frio, você só leva roupa de frio ou roupa de calor, se você vai para uma época de calor, enfim. Mas se você mora aqui, é roupa de frio, calor, quando tá chovendo, quando tá isso, quando tá aquilo, enfim. Agora, vamos fazer aqui um parênteses. Vou fazer um desafio para você que tá aí assistindo. Não é um desafio assim trabalhoso, mas vamos lá, mentaliza. O que você tem na sua casa que realmente você usa e a quantidade de coisas que você tem acumulado, guardado, que não usa. Tá? Não levanta aí do seu sofá, da onde você está assistindo, para procurar não. Só mentaliza. É mesmo, a gente não usa nada praticamente. A gente acumula muita coisa, então aqui não tem nem espaço para acumular, então esquece. E a gente ainda tenta acumular ainda, né? Né, Fernanda? O quinto item é viver novas experiências. Assim como conhecer pessoas, lugares, a gente quer conhecer a cultura, os costumes, a tradição. Isso é ter novas experiências. Onde é que você já pensou que poderia, que nem a gente ano passado, ficar debaixo da neve, morando no Rio de Janeiro? Claro, teria que pegar um aviãozinho ou um carro e passar umas férias, ok. Mas isso faz parte de ter novas experiências. E a gente teve uma experiência assim fantástica na Argentina ano passado. Vou até deixar aqui o playlist da Argentina, porque passamos 3 meses lá e registramos muita coisa. E também isso que a gente já falou no item 3, que é conhecer pessoas, isso é ter novas experiências. Porque onde é que já imaginou a pessoa chegar e querer te recepcionar, querer te receber na sua casa, querer te acolher? Aí ela prepara uma culinária diferente e te mostra aquilo e a gente fica conversando na casa dela. Isso é vivenciar, isso é ter novas experiências. E assim, eu acho que tudo se junta, novos lugares, conhecer pessoas, culturas, experiências, tudo faz parte desse pacote que é o bom de morar no motorhome. Com certeza. Porque aquilo, a gente teve a experiência de 14 anos viajando de carro. Tivemos experiências, novas experiências, conhecemos pessoas, sim, com mas certeza. Não é a mesma coisa. A gente diz com toda certeza, sim, não é a mesma coisa. Não é. Tiveram situações assim muito engraçadas, muito curiosas, que se a gente não estivesse no motorhome, a gente não teria vivenciado. No motorhome é muito mais intenso e muito melhor do que ir de carro. Eu vou contar 3 experiências muito rapidinhos. Tá, só assim, ir de carro é que nem nós fazíamos, tá? É ir de carro, mas era nós dois, chegava na cidade, ia para um hotel, albergue, hostel, o que fosse, para dormir. Não é a mesma experiência também como alguém que tá viajando de carro na barraca ou alguma coisa assim. Não, é de férias. Que fica em hotel e tudo, não é a experiência de viajantes que não tem motorhome, né? Eles viajam no carro, por exemplo, com barraca, enfim, não é isso. Essa questão do carro na barraca ou alguma coisa semelhante a isso, não deve ser igual ao de carro que nem nós fazíamos, certo que não é, mas também não deve ser tão igual quanto de motorhome. Se assemelha mais, mas eu acho que mesmo assim é um pouco diferente. 3 experiências na Argentina que eu acho que ilustram bastante o que a gente está falando. Uma delas é uma coisa simples, mas eu achei tão legal, assim, que é uma coisa que sempre lembro. O que te marcou? Estávamos parados num lugar assim, ermo, sem internet, sem nada. A gente estava num posto, pegando a internet do posto de gasolina. E uma pessoa foi e perguntou se eu poderia ir na van dele, configurar o telefone com o Bluetooth do rádio do veículo, que era uma van de turismo, e ele queria botar o som pra galera escutar, né? Ele não tava conseguindo. E como a van era igual, aí ele pediu ao Álvaro. Álvaro foi lá
O rádio não era igual, mas eu conseguia. Então, isso... Sabe, quando você vai imaginar uma situação dessa, né? A outra é quando a gente estava no Rípio, na 40. Aí um argentino em sentido contrário, seguindo, a gente tava já no final do trecho do Rípio, 80 quilômetros. Péssimos. E ele estava entrando nesse Rípio. Também temos o vídeo desse dia aqui. Ele estava entrando no Rípio e nós resolvemos parar para orientar ele, que já estava tarde, que eu aconselhava que não era melhor momento, melhor maneira para ele atravessar. Mas ele falou, eu tenho que ir, é meu aniversário e eu não tenho outro jeito. Então nós demos um alfarrol para ele como presente, um regalo de aniversário, de cumpleaños. E a Fernanda esquentou água pro mate dele. Então a gente ficou conversando nesse tempo, eu esquentando água, né, enquanto esperava. Me diz quando uma situação dessa poderia acontecer. São situações inusitadas assim que no dia a dia pra gente que tá morando no motorhome se torna um evento. E a terceira situação é Charlie de Tandil. Gente, essa pessoa foi assim o nosso apoio maior assim na Argentina. É uma alegria falar dele, uma emoção assim, porque... Uma cidade que também nos agradou muito. Não é uma cidade conhecida para brasileiros, não é uma cidade turística para brasileiros. E uns argentinos também, que nós conhecemos, nos orientou e falou, vão lá que vocês vão gostar. Amamos a cidade. E amamos mais ainda Charlie e o que ele fez pela gente na Argentina, né? Todo o apoio. Todo o help, todo o apoio que ele deu pra gente lá. Tudo então, que a gente precisava, ele, sabe, estava sempre disposto a ajudar. Então, sempre solícito, né? Isso marca, né? Marca a gente. Eu tô falando da Argentina porque... Tá mais recente, assim, né? Além de estar mais recente, ainda tem uma questão... Eu não sei se a gente já comentou em algum momento, é que assim... As primeiras vezes que nós visitamos Argentina e Chile, a gente amava o Chile. E a gente não gostava tanto da Argentina. Tinha aquele pensamento no Chile ser muito certinho, tudo bonitinho, e a Argentina meio esclachada, meio escrachada, que nem nós brasileiros. Então a gente vangloriava assim os chilenos. Mas aos poucos, já falamos isso, né, outras vezes, mas aos poucos nossa percepção, nosso pensamento sobre a cultura e os povos ali foi trocando, foi cambiando. Foi mudando completamente. E ainda não temos a experiência de motorhome no Chile. No Chile, Mas acho que dificilmente vai superar a experiência que nós tivemos na Argentina. Na Argentina, é verdade. Na última viagem de carro, a gente já tinha mudado um pouco a nossa concepção com relação aos argentinos, mas de motorhome... O concurso. Foi assim... Mas vamos parar de vangloriar esses campeões do mundo aí, que... Não, vamos para o próximo item. Então, nosso sexto item é... trabalhar onde a gente quiser. Lembra aquela música do Charlie Brown Jr.? Meu escritório é na praia? Então, meu escritório é na praia. Hoje é no posto de gasolina. Amanhã ninguém sabe. No último vídeo nós gravamos também no posto de gasolina. Não é o mesmo. Não é. Na verdade, o escritório é, a maioria das vezes, num posto de combustível. Mas, assim, a gente tem uma liberdade hoje que eu não troco. A gente tem uma vida muito mais simples que a gente tinha no Rio. Mas eu não troco essa vida mesmo, assim, é muito gratificante, sabe? É muito bom, assim, a gente tem uma liberdade muito maior. Não, tem uma janela diferente a cada dia, um vizinho diferente a cada dia. Poder trocar experiências. E aí a gente volta de novo nos outros dias, trocar experiência, conhecer pessoas e fica nesse ciclo. Mas a questão de trabalhar e estar onde você quer e olhar paisagens diferentes a cada dia não tem preço. Não mesmo, é muito bom, assim, ser nômade realmente é maravilhoso. Abrir uma janela assim enorme pra gente. E as oportunidades também, né, Álvaro? E o sétimo item é ter tudo que precisa sempre à mão. Por exemplo, hoje está um calor do cão. Mas, de repente, o tempo muda completamente. Como foi ontem. Tava muito quente e aquela chuva de final de tarde. Mas refrescou, mas essa roupa aqui que a gente tá servia. Mas se de repente o tempo, sei lá, cai bruscamente a temperatura 10 graus e... Você tem que abrir a porta de um armário e pegar um casaco. Na hora, assim. Mas muito prático. Alguém precisou de um martelo.
Também tem que ter ferramenta. Alguém, ou a gente quer, sei lá, E essa é uma outra questão também, que o Fernando até levantou essa questão do martelo, de quem mora na estrada sabe muito bem que toda ajuda é bem-vinda, então você tem que estar sempre disposto a ajudar e ser ajudado. Esse pode ser mais um item, né, maridinho? Pode ser 7.A. o 8º item, porque assim, uma coisa também que a vida no carro, né, nas nossas viagens de carro nas férias, nos trouxe foi isso, porque a gente também passou perrengue lá. E precisamos ser ajudados. Sim. E aí a gente se falou assim, não, se alguém precisar de ajuda, a gente vai sempre ajudar, porque nós já fomos ajudados. E já ajudamos de carro. E já fomos ajudados no motorhome e também já ajudamos. Então essa bola de neve assim sempre O que você quer que eu faça? Que você ajude o próximo. Exato. É isso que a gente quer. Porque é maravilhoso, é gratificante, sabe? Você poder ajudar. Lembrando da Argentina, desculpa, mas né, temos muitas histórias. Lá vem se armando de novo. A gente parou pra uma pessoa, uma moça que tava lá trocando lá o pneu dela. No meio do nada, tava com a filha dela dentro do carro, filha pequena. E assim, ela era ali da cidade. Ela via os vizinhos passarem, ela falou, eu conheço aquele vizinho, e ninguém parava pra ajudar a mulher. Sabe? Então é isso. É ajudar o próximo sem olhar pra trás. Nosso próximo item da lista, o 8º. 8.9, né? Porque o que a gente criou... Não, lá era 7.7. Então agora é 8. Não tumulta a minha contagem. Ir e vir a hora que quiser. Bom, entre aspas agora, né? Porque o que tem de cidade criando lei municipal proibindo ou taxando absurdamente a entrada de motorhome não tá no gibi. Eu não sei onde é que nós vamos parar agora. Não sabemos se o motivo que fizeram criar as leis foi porque alguém de motorhome foi lá e fez alguma cagada, ou se eles resolveram criar as leis para preservar algum hotel ou evitar, camping, ou evitar. Não sabemos o motivo que tem originado vários municípios a criarem leis que estão proibindo a entrada de motorhome ou taxando absurdamente. Mas fora essas cidades, nós temos livre-arbítrio de ir e vir, né? Até temos uma história com relação a isso, que no início desse ano, né, de 2023, passamos pela cidade de Guarujá, em São Paulo, litoral de São Paulo, e só para passar tinha que pagar, o motorhome tinha que pagar 50 UFIR de Guarujá, que a prefeitura me respondeu por e-mail que eram R$852. Gente, onde já se viu isso? A gente só queria pegar as balsas, sabe? Nosso objetivo era passar pela cidade, somente transitar, sem parar, sem dormir, sem pernoitar, sem parar para almoçar, sem abastecer, absolutamente nada. Passamos sem pagar a licença de turismo. Até agora nada chegou. Vamos ver, vamos aguardar. Mas a gente acha isso um absurdo. Mas a gente tem o direito de ir e vir, né, a hora que quiser. E também por exemplo, a gente vai sair daqui hoje e de repente não, vamos ficar. Também tem essa liberdade de definir o que você quiser, sabe? Às vezes não tem essa obrigatoriedade que a gente tinha, por exemplo, no carro, nas viagens de férias, porque o Álvaro fazia aquela planilha, começar e terminar. Olha, aqui hoje o roteiro é não ter roteiro. Hoje a gente tem que ir até tal lugar, sabe? E a gente tinha que ir. Aqui não. Hoje eu tô a fim de ficar aqui. Acontecesse o que acontecesse durante o dia, o final do dia tinha que chegar no destino para não comprometer o dia seguinte. Era muito difícil, E outra também que a gente já ligava para os lugares, né? Para os hotéis, então também a gente tinha esse compromisso também com os lugares que a gente ia ficar. E o último item. Nosso último item da lista, o 10º item, é sobre o wide camping. Com essa questão de ir e vir e ficar onde quer. O mais gostoso que todo mundo gosta de fazer é ficar isolado na natureza. Eu lembro de um lugar assim que ontem a gente estava conversando com amigos e tudo, e falando de praias isoladas.
Logo quando a gente pegou o motorhome, nós fomos lá para a região dos lagos e ficamos numa praia, lembra? No pé na areia ali. Então era assim, bem pé na areia mesmo, como a Fernanda falou. Abria a porta do motorhome, Já tava. pisava na areia. 2 passos, estava dentro da lagoa, em São Pedro da Aldeia, região dos lagos, lá no Rio No Rio de Janeiro. Olha, foi assim, foi maravilhoso, uma experiência assim incrível. Eu fiquei um pouco com medo porque a gente tinha acabado de pegar o motorhome e tudo. Tudo era novidade, Tudo, exato. Tanto para coisas boas, quanto para ruins. mas a gente Mas as curtiu. ruins são medos que a sociedade impõe ou coloca na sua cabeça. Porque no dia a dia, Esse também poderia ser um outro item. As pessoas são muito mais boas do que mais. Olha, gente, desses 2 anos e meio morando aqui no motorhome, a gente encontrou pessoas muito mais legais, muito do que da gente ter medo, sabe, de acontecer alguma coisa. Então, e medo e susto e alguma coisa tenha acontecido, zero. zero, graças a Deus. E outra coisa também, isso pode acontecer na tua casa. Medo sim, No temos teu até... apartamento. É, isso acontece em qualquer casa, tá? Mas medo sim, e histórias sim, mas foi algo da nossa cabeça que a gente estava imaginando alguma coisa muito ruim e que não era nada daquilo. Mas aí é papo para outro vídeo. Então, Esperamos que tenham curtido e gostado de saber os 10 itens maravilhosos de poder morar no motorhome. então, Até a próxima! tchau!